Ontem descobri que a mente mente, e muito. O assunto hoje é denso, mas necessário, pois estamos vivendo em tempos em que o tempo para você escolher enxergar a verdadeira realidade que vivemos está ficando cada vez mais curto. Mesmo que você não acredite na frase acima, está convidado a ficar comigo até o fim do vídeo e também está convidado a pensar sobre o tema. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Sofia Golfeto. Hoje é segunda-feira gelada, dia 26 de agosto de 2024, e meu desejo, e tenho certeza que é o desejo de todos que seguem esse canal ou que estejam passando por aqui pela primeira vez, é que tudo volte ao normal o mais rápido possível no interior de São Paulo. Deixamos aqui as nossas melhores energias de amor e paz e muita fé para todos vocês. Aliás, pessoal, para todos os brasileiros, porque nós estamos enfrentando problemas muito sérios, especialmente eh, na região central do Brasil e também na região norte. Todos estão passando por secas e fogos extremos, assim, dos mais absurdos. E eu quero estender todo esse desejo de energia também para o pessoal lá, os nossos irmãos do Rio Grande do Sul, pois as coisas por lá não andam nada promissoras. E, na verdade, isso tudo que eu estou falando não se refere somente ao Brasil, seja em qual região for, se refere a todo o mundo, de uma forma geral. Nós estamos realmente vivendo tempos bem estranhos, e isso nada tem a ver com aquele conceito que começa com a e termina com ao, né? São duas palavras, não tem nada a ver com isso, tá, pessoal? Mas todas essas coisas que nós estamos vendo, estranhíssimas, tem a ver com o nosso tema de hoje. E claro, você vai encontrar aí nas mídias tradicionais, seja por qual lugar você esteja vendo ou conectado, tá? Você não vai encontrar as informações do que realmente está acontecendo. Por vezes, você chega até a ouvir nas mídias tradicionais os mesmos textos sendo lido, somente aquilo que querem que nós fiquemos sabendo. Então, é muito complicado para quem está sempre ligado nesse tipo de mídia, de informação, que, aliás, fica repetindo cenas e cenas e cenas e diversas vezes as mesmas cenas, para que aquele negócio fique entrando na sua mente e você se fique com medo e fique acreditando que somente aquilo ali que eles estão mostrando e falando é o que realmente está acontecendo. Não é por acaso que tantas mídias, vamos pôr assim, alternativas, não é? E teoricamente mais livres, estão sendo desativadas em determinados países, ou então estão tentando desativá-las. E vocês estão entendendo também sobre o que eu estou falando. Porque impedir, né, bloquear a circulação das, das verdades, assim, é um enorme risco, não é, pessoal? Para uma pequena parte da humanidade, parte essa que controla a tudo e a todos, inclusive aquilo que você está vendo e desenvolvendo a partir daquilo que está sendo mostrado, falado, desenvolvendo a sua percepção. E isso nos bloqueia muito, tá? Então, é necessário cuidado. Só que nós precisamos lembrar que é necessário manter a fé em Deus, a fé em nós, não é? A fé nesse Criador maravilhoso que está em tudo, que vê tudo, que sabe tudo. Nada acontece por acaso.
Nós precisamos colocar em prática o que Jesus nos ensinou, o ensinamento verdadeiro de Jesus, não é? Ele veio trazer essa, esse contato novamente, não é? Com coisas que estão para além daquilo que os nossos olhos de carne enxergam. Ele mesmo disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, de forma alguma que eu estou tentando trazer para vocês alguma coisa que tire de vocês essa fé inabalável que nós devemos, precisamos e creio eu queremos manter, não é? Nesse poder maravilhoso que não deixa nada acontecer por acaso, tudo tem um propósito. E se você gosta de temas assim, já pode aproveitar, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo e também deixar o seu comentário aqui abaixo. E ao longo do vídeo eu vou deixar alguns cards para vocês relacionados com o tema. Então vamos lá entrar no nosso conteúdo. Na verdade, já estamos no conteúdo, né? Eu vou acompanhar o meu roteiro, eu vou até ler esse roteiro, porque o tema é bastante complexo. Eu quero desenvolver uma linha de raciocínio bem lógica, e não vai ser em 10 minutos que isso vai acontecer, tá, pessoal? Então, quem me acompanha aqui nos vídeos sabe que eu falo sobre assuntos diversos, mas que todos estão ligados ao cuidado conosco. E esse cuidado, ele é voltado para o nosso corpo físico, mental e emocional. E que isso tudo também está relacionado diretamente com a nossa energia. Afinal de contas, energia é onda, frequência e vibração. E Tesla, um homem que pensava absolutamente fora da caixa desse sistema que nós vivemos aqui, trouxe esse conhecimento para todos nós. E para quem conhece um pouco a história dele, inclusive eu vou deixar alguns cards aqui sobre ele, né? Sabe que ele foi uma pessoa é, bem diferente na maneira de pensar, diferente na maneira de se posicionar e de brigar pelos seus direitos, né, de registro, de uma série de coisas aí, e que ele também foi bastante silenciado. E para quem não sabe também, praticamente tudo que ele criou, que ele descobriu, que ele desenvolveu, está sendo usado desde aquela época e nós nem sabemos disso, tá bom? Então, portanto, falar do corpo, da mente e das emoções é falar sobre energia, sobre consciência, sobre pensar de verdade, lembrando que o pensamento emite energia. Quando você pensa de forma construtiva, positiva, em frequências elevadas de emoções, você atrai o mesmo e vice-versa. Então, vocês imaginem uma humanidade toda sendo bombardeada por informações direcionadas que nos mantêm em frequências baixas de medo, de raiva, de ódio, de uma série de coisas. Então, vocês imaginem como que se forma essa energia global, né? É uma coisa bem complicada. Todo esse conhecimento, todo esse conhecimento, né, que eu estou falando sobre a mente, sobre saber que tudo é energia, sobre todas essas coisas, né, acaba nos levando para o que é conhecido como processo de despertar e expansão da consciência. Muitas pessoas, em algum momento da vida, começaram e começam todos os dias, várias pessoas, a questionar aquilo que aprendemos a entender como verdade, seja em qual área for da vida individual e da vida em sociedade também. Estou explicando isso porque no ao vivo de amanhã, eu e a Cláudia vamos conversar sobre o que é a alma, o espírito, o corpo físico e os nossos corpos que não podemos ver, a energia que está ao nosso redor, conhecidos como corpos etérico, sutil, energético e plasmático. Acontece que quando nós pensamos sobre essas definições, nós pensamos dentro daquilo que conhecemos por terceira dimensão, que é a forma como nossa vida e tudo ao nosso redor acontece aqui na Terra. Ou seja, a Terra e tudo que é colocado aqui
é um planeta de terceira dimensão. Então, tudo que é colocado aqui é dentro desta terceira dimensão. É tudo muito denso. A energia é muito condensada. É, é matéria, né? Então, por exemplo, esse mouse aqui, ele é matéria, nós estamos enxergando esse mouse aqui, certo? E vocês, nós temos o nosso corpo físico, ele é matéria condensada, é tudo condensada. Existem várias energias, várias coisas passando aqui ao redor, mas os nossos olhos de carne não conseguem enxergar, porque eles foram preparados para nós enxergarmos a terceira dimensão somente. Então, vamos lá. Nosso corpo físico é matéria, mas nossos pensamentos e nossa consciência não são matérias, são energias, porque nós não pegamos o nosso pensamento e nem a nossa consciência, ela é etérea, ela está solta no éter. E isso vocês também entendem aqui. Eu vou colocar para vocês no card a estreia que eu fiz falando sobre os níveis de consciência, explicando sobre a molécula da água, enfim. O que significa tridimensional, o conceito geométrico de tridimensionalidade? Então, é aquilo que comporta, possui ou expressa três dimensões: altura, comprimento e largura, relativo ao que tem três dimensões. É a apresentação tridimensional do projeto, que dá a sensação de relevo, de profundidade. É uma imagem tridimensional. Então, vamos lá. Uma planta baixa de uma casa, quando a gente coloca uma planta em cima da mesa, assim, e vê, ó, aqui é a sala, aqui é a cozinha, e tem todas as divisões ali, aquilo é uma planta bidimensional. E quando você vê o projeto de uma casa, que desde a da década de 90 do século passado, nós temos programas no computador, eu até aprendi a fazer isso, porque eu desenhava planta baixa, eu aprendi AutoCAD, na época, se eu não me engano, que chamava, né? Eu aprendi a fazer isso. Você conseguia colocar aquela planta baixa em terceira dimensão, mostrando para as pessoas os espaços, os ambientes. Então, é isso que nós enxergamos. Então, eu vou dar para vocês aqui um exemplo, tá aqui, ó, eu espero que vocês estejam enxergando. Então, aqui nós temos um retângulo. O retângulo, ele é bidimensional, porque ele tem altura e ele tem comprimento, é uma figura geométrica, ok? Porém, quando nós colocamos essa figura geométrica bidimensional na tridimensionalidade, nós passamos a enxergar, então, um paralelepípedo, porque ele tem altura, ele tem comprimento, mas ele também tem a largura. É um paralelogramo. Existem diversos tipos de paralelogramos. Esse especificamente, que representa um retângulo em três dimensões, chama-se paralelepípedo, tá? Eu acho que está dando para vocês enxergarem direitinho. Então, isso é três dimensões: é a altura, o comprimento e a profundidade, a largura daquilo. Nós vivemos num planeta assim. Porém, existem muito mais dimensões, existem muitas outras dimensões, mas os nossos olhos de carne só nos permitem ver em três dimensões. Isso significa, pessoal, que não é porque nós não vemos algo que ele não existe. Não vemos porque os nossos olhos não conseguem ver além do comprimento, da altura e da largura, da profundidade da coisa. Existe a quarta dimensão, a quinta dimensão, a sexta, e sabe-se lá onde é que essa quantidade de dimensões vai parar. Mas aqui na Terra, nós só enxergamos em terceira dimensão. Isso tudo está diretamente ligado àquela frase que sempre trago aqui para vocês. Nós não acreditamos naquilo que vemos, nós vemos aquilo que acreditamos. Porque se estamos dentro de um planeta que só nos permite enxergar com os olhos físicos as três dimensões, nós fomos programados para enxergar somente isso.
Então, a gente acredita porque vê, mas, na verdade, nós podemos ver muito além do que aquilo que a gente acredita. Por quê? Porque se eu coloco na minha mente aquilo que eu quero, eu vou passar a enxergar aquilo que eu quero. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu só fico me focando em notícias ruins, em coisas ruins, em falar da vida dos outros, em criticar todo mundo de uma maneira ruim. Se eu só fico fazendo, hoje, né, nas redes sociais, ataques às pessoas, se eu estou tirando de dentro de mim somente coisas ruins, o que que eu vou enxergar? Eu vou enxergar coisas ruins. Mas se eu consigo começar a mudar aquilo que eu foco dentro da minha mente e passo a focar em coisas boas, a fazer escolhas que não vão prejudicar nem a mim e nem a ninguém, e começo a colocar a minha atenção no amor, na caridade, quando eu falo caridade aqui, não estou só me referindo a essa coisa de ajudar os outros, mas também olhar para as pessoas de uma maneira boa, de uma maneira agradável, né? Dar o nosso melhor, eu começo a transformar aquilo que eu vejo e aquilo que eu recebo em coisas boas. Só que isso não é uma coisa que é o que está presente para a gente enxergar. O que está presente para a gente enxergar é essa massificação do mal, de tudo que é ruim, é nos colocado o medo, né? É nos colocado o desejo, que são as duas chaves que abrem e fecham a nossa programação. O desejo por ter, o desejo pelo poder, o desejo por poder comprar aquilo que eu quero, o desejo por ter um carro maravilhoso, uma casa maravilhosa, nada contra. Mas o que está movendo você interiormente para conquistar essas coisas? Qual realmente é o nível de importância que isso tem para você? Qual é o propósito de tudo aquilo que você de verdade quer ter na sua vida? Como você quer construir a sua vida? Então, é disso que nós estamos falando, tá? Nós somos limitados em nossas verdades, porque tudo aquilo que é mostrado para nós a gente não questiona, nós simplesmente aceitamos. Mas, se formos fundo na busca daquilo que não podemos ver, que não é apresentado, nós vamos enxergar muito além. Isso significa pensar fora da caixa para conquistar tudo o que queremos, tanto individualmente quanto na nossa sociedade. Porque se todas as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, conseguisse expressar esse verdadeiro amor, podem ter certeza que todos fariam escolhas diferentes para várias coisas na sua vida. E esse processo todo, se tivesse sido feito, né, desde que nós existimos para cá, se as pessoas tivessem já lá atrás compreendido isso e não se deixado envolver pelo sistema que vem lá dos primórdios, podem ter certeza que provavelmente nós estaríamos vivendo num mundo diferente. Como a Cláudia fala no canal Lightworkers, nós teríamos alterado a linha do tempo, no caso, para melhor. Então, pensar fora da caixa significa não moldar o nosso entendimento por aquilo que sempre nos foi ensinado. É um negócio complexo fazer isso, mas é muito necessário nesse momento que nós estamos vivendo. Isso significa saber que podemos sim materializar aquilo que desejamos em nossa vida. E partindo do princípio que nós estamos desejando tudo de melhor para nós e para os outros, nós vamos enxergar uma outra realidade. Estaremos trabalhando para a nossa verdadeira, para o nosso verdadeiro processo de colocar este amor incondicional em prática.
Porque quando nós fechamos os olhos e usamos a nossa imaginação, somos capazes de criar imagens de tudo o que queremos. Porque a nossa imaginação viaja, aliás, a nossa imaginação, junto com a percepção, junto com a intuição, com a razão, com a memória, com a força de vontade, são as nossas faculdades mentais, que eu sempre explico aqui, vou até deixar no card para vocês, que as nossas faculdades mentais elas nos conectam com a nossa verdadeira essência, com o nosso eu sou. E os nossos cinco sentidos físicos nos conectam com a realidade física de terceira dimensão e também colaboram muito para desenvolver a nossa personalidade, porque tudo aquilo que nós recebemos de informação, nós criamos dentro de nós uma percepção daquilo que nos chega, e essa mistura das informações que chegam com a percepção que nós, cada um tem a sua, pode estar vivendo a mesma coisa, duas pessoas, mas cada um recebe aquela vivência, seja lá do que for, dentro da sua percepção. Isso forma a nossa personalidade, tá? Então, hã, vou repetir aqui, porque quando fechamos os olhos e usamos nossa imaginação, somos capazes de criar imagens de tudo o que queremos. E, agindo em acordo com as leis universais, podemos transformar essa energia do pensamento em matéria. Eu vou deixar no final aqui do vídeo para vocês, desse lado de cá, a playlist sobre as leis do universo. E tudo o que eu estou falando é muito importante, porque para entender o que a Cláudia irá nos trazer, precisaremos exercitar esse pensar fora da caixa. Posso dizer para vocês que eu quase buguei com as informações e as explicações que eu recebi dela, porque, obviamente, eu sempre me preparo para as lives, bem como o convidado, né? E, e nessa conversa, eu percebi o quanto eu ainda estou imersa em conceitos da terceira dimensão. No caso aqui, eu estou falando de conceitos específicos para entender este tema que nós vamos conversar amanhã. Tem muita coisa que eu já consigo pensar fora da caixa, mas óbvio, nós não somos perfeitos, nós erramos, nós ontem eu percebi o quanto eu me prendo a conceitos da terceira dimensão que eu nem percebo que é. Gente, é um negócio muito maluco. Ainda bem que eu sou uma pessoa tranquila, né? Quando eu recebo informações que vão além da minha compreensão, do meu estado atual de compreensão, eu não entro em desespero, eu não bugo, eu não perco sono. Eu entendo que tudo que chega para nós chega no momento certo. E essa coisa de entender qual é a diferença entre espírito, alma, essência, esses corpos todos sutil, etérico, plasmático, é uma coisa que já está em mim há algum tempo. E quando eu sugeri esse tema para a Cláudia, ela imediatamente falou: Nossa, maravilhoso. Então, vocês vejam que as informações chegam para a gente quando nós estamos prontos para receber. E essa vontade de eu trazer isso para vocês, não é por acaso também, significa que quem está assistindo esse vídeo até o final e estará conosco na live amanhã, mantendo a sua mente aberta para entender o que nós vamos falar, é porque está preparado para receber isso e partir. A partir desse momento, em pensamentos que ampliem esse entendimento, tá? É claro que nós precisaríamos ficar aqui, como nós até brincamos, né? A gente precisaria ter um podcast para a gente ficar 3, 4 horas falando sobre o assunto, porque uma coisa que eu pensei que fosse não ser assim tão complexa, acabou criando, cada vez que a gente trocava, que a gente ia conversando, eu tinha um esclarecimento, eu conseguia unir as peças e me gerava três dúvidas. Eu falava assim, não, aqui, e uma coisa vai puxando a outra, gente, uma coisa vai puxando a outra. Quando eu vi, é,
não que a gente tivesse saído do tema, mas a gente já estava conversando sobre outras coisas para que eu pudesse ter o entendimento da primeira pergunta que eu fiz quando eu li, né? E falei, não, peraí, isso aqui eu não entendi. Aquela única frase disso aqui eu não entendi rendeu assunto, pessoal, para mais de metro. Então, a gente vai tentar amanhã trazer para vocês o básico para vocês entenderem, e depois, se for o caso, nós voltamos outras vezes, ou até lá no canal dela, ela pode colocar os conteúdos, certo? Mas foi uma coisa assim, para mim, foi o quanto eu percebi como a minha mente mente, a minha não, a de todo mundo, e como nós queremos partir do entendimento de algumas coisas dentro daquilo que nós temos como as nossas verdades e que no fundo não são. Gente, olha, um negócio muito, muito, muito legal. Então, eu vou deixar para vocês o link da live desse lado aqui, tá certo? Peço para que quem for acompanhar esteja realmente com esta mente aberta para poder pensar fora da caixa e, se necessário, assistir a live outra vez, outra vez, outra vez, anotar, entendeu? E colocar os tico e teco para pensar de verdade. Tá bom, pessoal? E quem está passando por aqui e não é inscrito no canal, mas gosta de temas assim, pode aproveitar e se inscrever. Vocês sabem que eu tenho aqui na descrição várias informações, inclusive o meu e-mail para quem quiser fazer sessão de aconselhamento comigo. Eu vou deixar aqui também na descrição os links de alguns canais que têm a ver com esse tema aqui e que são pessoas que trazem informações que nos ajudam a pensar fora da caixa, tá? Isso é muito importante. Nós precisamos saber escolher as pessoas, as informações que chegam a nós, para a gente ampliar a, a quantidade, a capacidade de pensar e também de informações diferentes, para que a gente possa começar a processar, a partir disso tudo, a maneira como realmente nós queremos e podemos pensar sobre tudo que acontece no mundo. E a nossa mensagem de hoje eu copiei de um comentário que um seguidor do canal lá do Lightworkers deixou, eu achei muito interessante dentro de um conteúdo que a Cláudia fez, e essa frase é de um filósofo grego chamado Hermógenes, que viveu entre os séculos 5 e 4 antes de Cristo. Lembrando, pessoal, que filosofia naquela época, lá nos tempos passados, idos, muitos tempos idos, era uma coisa diferente do que a filosofia de hoje. Isso eu aprendi com o Daniel Lopes, né? Porque lá atrás as coisas ainda não estavam, como eu posso dizer assim, formadas com todo o conhecimento que a humanidade foi desenvolvendo. Então, lá atrás, um filósofo era uma pessoa que parava para questionar, tipo, por que o céu é azul, não é? Por que que tem noite, tem dia? Eram reflexões muito profundas sobre a nossa existência. É diferente da filosofia mais moderna, onde as coisas já estavam mais avançadas. Então, a partir do momento que a pessoa parava para pensar e ela começava a questionar, a colocar isso, a falar com os outros, porque naquela época não tinha televisão, não tinha nada disso, né? Ela acabava escrevendo, fazendo, colocando aqueles relatos do que ela estava pensando, e isso desenvolveu, então, a filosofia, tá bom? É, então, a frase é a seguinte, abre aspas para Hermógenes. O mundo normal nos atrai, enquanto atrai, nos distrai. E porque nos distrai, nos trai. Se nos deixamos trair, ele nos destrói. É hora de despertar. Fecha aspas para o Hermógenes. Gente, ele falou isso entre os séculos 5 e 4 antes de Cristo. Nós estamos em 2024 depois de Cristo, ok? Então, vocês vejam que já naquela fase, muitos pensadores sabiam que a verdade não era aquela que estava sendo vivida e apresentada, ok? Mundo normal,
coisas normais, né? É normalidade, a gente tem o hábito de usar essa palavra com frequência e nós não paramos para pensar, mas as coisas não devem ser normais. Normalidade é você agir com a massa, é agir de acordo com aquele ambiente que foi criado. O mundo precisa ser natural. Nós temos dentro de nós uma essência, uma alma que está conectada com Deus, né? Que está ligada, nós somos filhos dele, nós somos centelhas divinas e nós precisamos aprender a agir dentro da naturalidade que é a expressão do amor puro, que é isso que Deus simboliza, é isso que Jesus veio ensinar. Tá bom, pessoal? Eu sei que esse conteúdo ficou um pouco denso, mas entendo que ele é muito necessário. Então, eu peço a vocês que fiquem mais um pouco comigo nos vídeos que eu deixei nos cards para vocês. Já acionem o sininho do lembrete aqui da live, tá bom? Espero ter a companhia de todos vocês nesse ao vivo amanhã. Desejo a todos uma excelente semana, com muita confiança, com fé, de verdade, essa fé que vem de dentro de nós, mano, esse poder é, desse Criador maravilhoso, desse Deus lindo, e lembrando que nada acontece por acaso, as coisas acontecem, elas estão aí nos mostrando, e nós acabamos não querendo ver, nós nos enganamos, nós nos auto-enganamos, e não queremos perceber, nós ficamos usando argumentos é, que estão aí disponíveis e nós simplesmente aceitamos, nós não questionamos. E esse é o grande problema do ser humano. Eu penso que esse é o maior desafio, questionar de verdade as coisas que nos são apresentadas. Eu sou Sofia Golfeto, muita paz dentro da verdadeira luz. Namastê e aquele beijo para você. Tchau, pessoal.